Pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Olá, Mário, olá, Renata, olá, torcedor. Você que acompanha a gente na Rádio Cidade, no YouTube, no Facebook, no blog, onde estiver, uma ótima sexta-feira e já antecipo o desejo de um grande fim de semana para todos nós. Vamos lá com o futebol pernambucano, o futebol mais animado do Brasil. Mais animado do Brasil. Não estou falando de futebol dentro de campo, não. Estou falando das polêmicas, das notícias. Mas antes, deixa a gente falar primeiro sobre os fatos de bola rolando, né? Que foi ontem, nós tivemos um jogo que interessava, aliás, duas partidas, né? Que interessavam diretamente ao Sport Clube do Recife, porque joga hoje à noite contra o Botafogo. E olha só, o Fortaleza venceu o Juventude, venceu o Coritiba, virando, o Juventude ainda vai disputar o campeonato, né? Virando o placar e jogando o Sport para a zona de rebaixamento. Então o resultado não foi bom para o rubro-negro. E o Vasco da Gama, aí foi um resultado interessante, né? Porque o Vasco da Gama perdeu para a equipe do Flamengo, resultado que segura a equipe carioca. Então, olha como é que fica a situação. O Sport hoje é o 17º colocado, 35 pontos. O empate não tira o Sport da zona de rebaixamento. Se ele empatar com o Botafogo na noite de hoje. Por quê? Porque ele vai a 36, mas ele tem um saldo de gols, mesmo número de vitórias do Bahia, que tem 36 e é o 16º, e o Sport tem um saldo de gols pior que o Bahia. Um gol de diferença, né? O Sport tem menos 18 e o Bahia tem menos 17. No entanto, se o Sport consegue uma vitória diante do Botafogo, que já está rebaixado, eu costumo dizer que rebaixado tecnicamente, aí o Sport vai para 35 pontos e vejam só, ele ocuparia a vaga do Fortaleza, que é o 14º colocado. Portanto, o jogo de hoje vale muito para o rubro-negro da Praça da Bandeira, jogo marcado para as 8 da noite contra a equipe do Botafogo. Se o Sport quer mesmo evitar o rebaixamento, pode estar certo. Esse jogo de hoje é absolutamente fundamental nas pretensões do rubro-negro da Praça da Bandeira. Bom, agora vamos à polêmica, né? Entre aspas, a desistência da desistência do Salgueiro. Que coisa, hein? Por isso que o futebol pernambucano é tão animado. Só que o dia, né? O dia que eu chamo de... que entrou para a história do futebol pernambucano de maneira negativa, né? Com essa desistência da desistência. Esse dia terminou com declarações contraditórias do presidente da federação e do presidente da Liga do Nordeste. Declarações contraditórias. Sem falar da contradição do próprio presidente do Salgueiro, que se enrolou com o que disse, tentou consertar e não conseguiu esclarecer muita coisa. Mas alguém está passando o pano em tudo isso. Tem alguém passando o pano. Bom, a verdade é que o Salgueiro vai disputar a Copa do Nordeste. Beleza. Vamos às contradições. O presidente da Liga do Nordeste, em entrevista ao portal NE45, afirmou que depositou R$ 650 mil na conta do Salgueiro na segunda-feira, dia 1, como adiantamento. O presidente da federação disse em áudio e com um recibo, um comprovante de depósito, que o dinheiro foi depositado no dia 2. No dia 2. E o valor de R$ 520 mil aproximadamente. Na verdade, o recibo ele fala de R$ 551 mil. Vou tentar pegar aqui para passar o valor exato. R$ 551.250 é um... Eu vou tentar mostrar para quem está acompanhando a gente aqui. Olha aqui, o recibo seria esse, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o valor, a data, 2/2/2021, enfim. Então, esse recibo, que veio acompanhado de um áudio do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, diz então que o depósito foi feito na terça-feira. É uma coisa sem sentido? Não. Alguém teria que averiguar tudo isso, mas estão passando o pano. Outra coisa que ninguém explicou. Por que que o próprio presidente não explicou? Por que que o presidente do Salgueiro procurou o Náutico depois de ir na sede da Federação Pernambucana de Futebol? Né? Eu estava desesperado. Zé Guilherme é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, gente de uma conduta
que eu não vejo razão nenhuma para questionar. Mas o Náutico teria que pelo menos explicar isso. Por que ele foi procurar o Náutico? O Náutico, na sua nota, não cita absolutamente nada sobre essa visita do presidente do Salgueiro, que disse e repetiu. Aí não dá para ninguém, né, confundir, né, que teria ido conversar com o dirigente do Náutico para fazer uma negociação. Essa resposta ninguém apresentou, com detalhe. Ninguém consegue falar com dirigentes do Náutico. Tudo é por meio de nota oficial, não é? Apenas divulga a nota oficial e a gente não consegue uma entrevista, né, para saber deles. E o presidente do Salgueiro foi entrevistado, mas também não conseguiu explicar muita coisa. A verdade é que o Salgueiro vai disputar a Copa do Nordeste. Com valor, né, com esse valor que eu mencionei agora, ou 650 que caiu na conta na segunda-feira, ou os 520 que caiu na conta na terça-feira. Alguém está redondamente enganado aí nessa história toda, desse dia vergonhoso para o futebol pernambucano. Bom, e outro questionamento é, será que o Salgueiro vai ter dinheiro para fazer uma boa competição? Porque se ele recebeu só essa grana, disse que tinha que pagar salário de todo mundo, a prefeitura disse que não vai mais bancar, tá tudo muito mal explicado, né? E aí vai para o torcedor do Central, vem aquela, no fundo, né? Lá no fundo tem uma esperança do torcedor do Central de que o Salgueiro não dispute a Série D do Campeonato Brasileiro. Sempre estão contando com essa possibilidade. Vamos ver. Eu não tenho coragem de apostar. Vou mostrar a vocês aqui, ó, uma caneta velha sem tampa. Tá até quebrada aqui, eu não tenho coragem de apostar nada do que possa acontecer com o futebol pernambucano, porque a gente já viu muita coisa. Nem uma caneta velha como essa aqui. Bom, gente, logo mais às 5 da tarde teremos muito mais futebol para a gente discutir, né? Atualizar essas informações. Dá uma passadinha lá no blog do erisantos.com.br, também tem outros detalhes, né, sobre essa polêmica. E Mário Flávio e Renata, 5 da tarde estaremos juntos. E hoje tem futebol, né? Nós teremos a partida do Sport contra o Botafogo, aí falando em termos de Série A, vamos ver o que acontece. Estarei ao lado do David Sebastião, ao lado do Lucas Medeiros e do nosso querido Anderson Oliveira, que vai comentar esse jogo, nossa jornada começando às 7h30 da noite. Tá valendo, Mário Flávio, Renata, um abraço a todo mundo.